Olá, pessoal. Aqui é a professora Daniele e eu tô gravando a aula de literatura do 9º ano do IP, tá? A gente vai dar início ao nosso trabalho com o livro sobre a Malala. E eu não tô com o livro aqui pra mostrar pra vocês, porque dessa vez eu tive que comprar e-book. Então a primeira coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte: quem for optar por ler o Eu Sou Malala, ele tem e-book na Amazon, então é mais fácil, tá? Inclusive eu tava dando uma olhada nos dois e de fato Eu Sou Malala, ele é mais rico para a idade de vocês, né, como foi pontuado. O outro livrinho é uma graça, traz bastante informação interessante. Quem optar por esse já tiver adquirido ou for adquirir na Amazon, vai aguardar a entrega em casa, tudo bem, porque a gente vai focar, na verdade, na história do livro, dos livros, na história da Malala, naquilo que ela representa na nossa sociedade hoje. E principalmente a gente vai conversar durante todo esse mês de abril sobre a condição feminina na história. A gente vai falar sobre a condição feminina universal e a gente vai focar nas questões islâmicas, comparando um pouco com o que a gente vive nos países que não são muçulmanos, né? E mostrando como existe um descompasso mesmo na participação da mulher, nos direitos civis, etc, né? Mas para a gente começar toda essa história, a gente tem que ir lá atrás e procurar entender por que houve essa desigualdade entre homens e mulheres, né? A primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é a seguinte: esse feminismo que às vezes a gente vê na TV, de garotas tirando a roupa. Outro dia eu vi uma passeata a favor do aborto, a moça vestida de Virgem Maria abortando Cristo, mulheres lésbicas que vão para igrejas aí, para ficar se beijando no altar da igreja católica e tal. Tudo isso eu acho muito histérico e muito diferente do que realmente é a causa por direitos civis para as mulheres, tá? A gente vai conversar sobre isso durante todo esse mês. Eu espero que seja importante para vocês, seja principalmente para as meninas, né? Para vocês realmente se apropriarem da luta de outras mulheres durante séculos, milênios, para que hoje a gente pudesse estar aqui estudando, ensinando, se formando e tendo uma participação relevante na história do mundo, né? Então, prestem atenção nas aulas, eu vou dar bastante material para vocês. E enquanto vocês vão lendo o livro da Malala, eu vou introduzindo esse material complementar para a gente entender o contexto. Eu acho que vocês já compreenderam que eu trabalho literatura oferecendo para vocês uma gama de informações que favoreçam e aprofundem a leitura que vocês estão fazendo, tá? Eu acho que todo bom professor de literatura faz isso, né? Mas eu quero que vocês sejam leitores críticos, que vocês sejam leitores que entendam que não é só uma história, não é só uma narrativa, né? E esse livro da Malala, ele é muito importante porque ele traz uma questão que é atual, sempre vai ser atual, e que simplesmente diz respeito a mais de 50% da população mundial, que são as mulheres, né? E eu acho que para os meninos também é rico, porque vocês vão ser maridos de alguém um dia, vocês são filhos de alguém, talvez vocês sejam pais de uma menina e vocês precisam entender essas questões, porque elas interferem na vida da gente enquanto mulher. Primeira coisa que eu queria contar para vocês é o seguinte: não é que um dia os homens levantaram de manhã e resolveram, não, nós vamos oprimir as mulheres não vão poder estudar, trabalhar, e não vão ser iguais a nós e vão ter aí menos direitos e vão ser nossas servas. Não é nada disso. O problema é o seguinte: se a gente for observar na história da humanidade, a gente vai ver, por exemplo, no que diz respeito à educação, a educação de forma geral para o povo é muito recente na história da humanidade, tá? E essa popularização, essa democratização da educação tem muito a ver com a reforma protestante, porque foram os protestantes que começaram a ensinar o povo a ler, para que o povo pudesse ler a Bíblia. E a partir daí, o pobre, a pessoa menos favorecida, a pessoa que não era aristocrata, nem do clero, ela começou a ter acesso ao alfabeto, né? A possibilidade de leitura, a possibilidade de se educar. Então, isso não era uma regra, todos os homens estudavam, não. Tinham muitos homens, inclusive, que eram analfabetos, tá? Até bem pouco tempo atrás aí, antes da reforma protestante, a educação era uma coisa feita para padres e para aristocratas. E os aristocratas consideravam um cara que lesse muito, assim, meio chatão, meio adoecido, meio enfraquecido. Porque pro aristocrata, o bom príncipe, o bom líder era aquele cara forte, atlético, militar, né? Então, se tinha algum nobre ali que ficava gastando muito tempo com leitura, o pessoal, todo mundo já achava ele meio esquisitão, né?
Então ficava uma coisa muito focada aos líderes religiosos, aos monges, né? E só depois da reforma, realmente, bom, uma pessoa comprar um livro, ela tinha que ser rica, né? Isso daqui, na Idade Média, era coisa para milionário. Então, assim, a educação nem sempre foi de acesso de todos. A questão feminina, ela é muito complexa porque, assim, antigamente, quando a gente tinha povos menos civilizados e muitas guerras e muita violência, de fato a mulher, ela ficava mais protegida, reservada, fechada ao lar ali, também por uma questão de preservação da sua própria vida e segurança, né? Então, as mulheres, elas não tinham essa liberdade de ir e vir até bem pouco tempo atrás. Para vocês terem ideia, a Virginia Woolf, no livro dela Um Teto Todo Seu, Um Teto Todo Seu, que ela vai falar sobre que uma mulher, para ser uma escritora, ela precisa ter algum tipo de renda, né? E um quarto onde ela possa sentar e se fechar e escrever. Ela vai dizer que até o início do século XX, as mulheres não tinham liberdade de entrar sozinhas em bibliotecas em Londres, na Inglaterra. Então, o século XX é o século passado, tá? Não é uma coisa assim, há muitos milênios atrás. Não, a mulher não poderia entrar numa biblioteca sozinha, desacompanhada, não poderia pegar livros emprestados e tal, se ela não tivesse um homem acompanhando. Então, não faz tanto tempo assim que a mulher tinha dificuldades com a questão da educação. No início do século XX, não era permitido que uma mulher publicasse um livro com o nome dela. A gente tem a George Sand, por exemplo, que é uma escritora francesa, que durante toda a vida dela usou um homônimo, né? Que é esse nome aí, George Sand. Ela era uma aristocrata francesa, escrevia muito bem, mas durante muito tempo, depois ela começou a ter sucesso, ela tinha uma condição financeira boa, ela resolveu revelar que ela escrevia os livros sim, mas ela continuou usando esse nome masculino como um símbolo da luta da mulher pela possibilidade da expressão. Assim, eu vou ler um livro aqui para vocês de um escritor muito renomado. Esse livro ele foi lido por séculos, até acho que o começo do século XVIII, XIX, ele ainda era levado a sério, tá? O nome do autor é Juan Ruarte de San Juan. O nome do livro é Examen de Ingenios para las Ciencias, publicado em Barcelona em 1575, época do rei Filipe II, e foi reeditado várias vezes, tendo que inclusive ser modificado por exigência da Inquisição, e manteve intacto o seguinte trecho, baseada na antiga teoria dos humores, tá? Que é uma teoria lá da filosofia grega, que vai falar sobre os fleumáticos, coléricos, melancólicos e sanguíneos. Algumas pessoas da igreja, inclusive, ainda leem esses livros falando dessa teoria, que é um pouco obsoleta, assim, do ponto de vista da psicologia. Mas ele dizia o seguinte, tá? Os pais que quiserem gozar de filhos sábios e que tenham habilidade para letras, hão que procurar que nasçam varões. Varões é um sinônimo para homem, a gente sabe disso. Porque as fêmeas, por razão da frieza e umidade do seu sexo, não podem alcançar o engenho profundo. Só vemos que falam com alguma aparência de habilidade em matérias levianas e fáceis, com termos comuns e muito estudados. Porém, metidas em letras, não podem aprender mais do que um pouco de latim, e isso por ser obra da memória. De tal rudeza não tem culpa, senão que a frieza e umidade que as fez fêmeas, estas mesmas qualidades temos provado anteriormente que contradizem o engenho e a habilidade. Tá? Então, ele está dizendo basicamente que as mulheres não têm capacidade para estudar letras, talvez um pouquinho de latim, né? E que isso é por causa da nossa natureza. Nós não teríamos inteligência. O pouco que a gente aprende é por causa da memória. Ele tá colocando a gente, assim, um pouquinho acima de um cachorro, né? Do ponto de vista da capacidade de aprendizagem. Então, essa concepção da fragilidade da mulher, inclusive intelectual, ela veio até muito recente, tá? Vou encerrar esse vídeo, começa outro a seguir.